Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Rodrigo. Eu estou aqui para mais uma mini palestra dentro do grupo 100 Dias para Maratona. E hoje eu vou falar sobre o que a ciência diz sobre o tênis que você usa. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar para vocês que vocês devem ter cuidado no que? Cuidado com a sua fonte de informação. Hoje em dia, a gente acaba buscando muito no YouTube, e alguns youtubers falam sobre tênis isso, tênis aquilo, em que a gente tem uma ideia de conforto, alguma coisa que o youtuber sente por aquele tênis. Mas a gente sabe que nada que ele fala ou a maior parte do que ele fala, não é comprovada, então é muito mais uma sensação do que o que a ciência diz sobre aquele tênis. Então, para eu saber sobre um assunto, eu preciso ter um método científico para descobrir aquilo ali. Então, minha pergunta pode ser, um tênis mais confortável e um menos confortável são diferentes no desempenho da corrida? Daí eu faço uma revisão sobre isso, formulo uma hipótese que sim, um tênis confortável pode ser melhor no desempenho, daí eu realizo um experimento, daí eu vejo se deu certo ou se não deu. Depois de realizar, eu vou publicar essa informação numa revista científica. E se ela for aceita pelos meus pares, né, pelos cientistas que estudam isso, ela vai ser uma informação que ela vai ser repassada e é uma informação que ela vai servir mesmo para se entender sobre o assunto. Então, a principal referência sobre o estudo de tênis de corrida são esses três professores, o Henning, o Ben Unig e o Joseph Hamill. São professores destacados na área e onde eu fui buscar algumas informações sobre o tênis para a palestra de hoje. Esses professores eles têm principalmente dois livros importantes. O Hamill escreveu esse livro do meio, que é o Biomecânica do Movimento Humano. É um livro super conhecido e muito bom. E o Ben Unig, lá na direita, vocês podem ver que ele escreveu a Biomecânica do Calçado Esportivo. Então ele é um dos primeiros a estudar a biomecânica do calçado para a corrida. E essa na esquerda é sobre uma revista científica que estuda especificamente o tênis. Então, essa foi a minha fonte de pesquisa para... E o nosso ponto de partida foi aquele questionário que vocês responderam sobre o tênis. E depois eu fiz uma busca na literatura para coordenar as duas coisas. Eu tentar responder o que vocês falaram ali, responderam no questionário, com um pouco de ciência. Uma das perguntas que nós tivemos foi quantos pares de tênis eu tenho para correr? A maioria de vocês tem 2 ou mais pares de tênis. E isso é uma coisa positiva, como vocês vão ver a seguir. Apenas 9%, 9,1% tem apenas um par de tênis para correr, para realizar. Esse primeiro estudo que eu trago para vocês, ele avaliou que pode o uso paralelo de diferentes tênis de corrida diminuir o risco de lesão. Então, se eu treino e tenho mais de um tênis, se isso diminuiria o meu risco de lesão. Eles avaliaram 264 corredores. Desses 264, cerca de 1/3 apresentou uma lesão ao longo do ano. Então, cerca de 87 corredores. E dentro de todo esse grupo, o que eles observaram? Que os corredores que usavam mais de um par de tênis tiveram um menor risco de lesão. Então, nesse percentual de 264, quem tinha mais de um tênis para seu treino, para sua rotina de treinos, teve menos lesão. É óbvio que a lesão ela é multifatorial, não é só o tênis, mas o tênis, como sendo um dos fatores que pode interferir na lesão, é importante a gente seguir esse preceito de ter mais de um tênis para os treinamentos. Esse segundo artigo que eu trago, do Henning, eles avaliaram durante 18 anos, no laboratório deles, tênis de corrida. Então ele trouxe algumas informações bem importantes sobre isso. Um tênis usado ao longo de tempo, ali a gente pode ver nos gráficos, um tênis usado até 50 km, 200 km, 500 km e 1000 km, ele, nessas variáveis ali, que não vou entrar especificamente nelas, mas elas indicam a qualidade do tênis, a proteção desse tênis para a corrida de vocês.
ela mostrou que até 1.000 quilômetros, essa alteração no tênis ela foi pequena. Então, ele mantém essas propriedades até 1.000 quilômetros. Mas vamos pensar o seguinte aqui. Se a gente corre por semana, em média, 30 quilômetros, por mês a gente correria 120 quilômetros, é uma conta por cima, né? Em um ano a gente correria 1.240 quilômetros. Se a gente varia entre os dois tênis, esse número já cai, então eu consigo manter a qualidade do meu tênis e a proteção deles ao longo de um ano e meio, se eu tiver essa rotina de treinos. É claro que treinando para uma maratona eu com certeza passo de 30 km por semana e a quilometragem do meu tênis vai ser maior. Então eu tenho que ter mais ou menos a noção de quando eu comprei o tênis para poder calcular a quilometragem dos meus tênis, para saber se ele ainda está me protegendo, se eu devo trocar. É muito importante eu trocar ele quando ele já passou da quilometragem, ou se eu vejo que ele já está com algum problema, que isso pode aumentar não só o risco de lesão, mas ele pode incomodar durante o treino, criar bolhas, entre outras coisas. Outra pergunta do questionário foi: qual a marca de tênis que você usa? Eu recebi esse monte de foto aqui, vocês mostraram que tem diferentes marcas e modelos de tênis que não teria como eu falar de cada um. Então, por isso que eu mudei o foco um pouco da palestra. E o que é importante? Ao longo dos últimos anos, no grupo do Henning, ele viu que a evolução do tênis vem melhorando para proteção contra lesões e para melhorar o desempenho. E a gente vai ver alguns dados disso. Primeira coisa que a gente vai ver em relação a isso, ao tênis e ao uso dele e tal, da marca, qual marca comprar, tem relação com o conforto. Aqui nesse artigo eles discutem qual a relação de um tênis mais confortável com a minha biomecânica de corrida, com a minha variabilidade cinemática. O que eles encontram? Primeiro eles dividiram ali entre algumas marcas de tênis e classificaram eles entre mais confortável e menos confortável. Eles viram que as restrições de um tênis desconfortável podem levar à adaptação de um estilo de corrida. E esse estilo de corrida alterado por um tênis pior, desconfortável, né, ele pode explicar um risco maior de lesão, pois ele gera forças repetitivas na mesma articulação. O que o autor diz? Que com um tênis mais confortável eu consigo adaptar melhor meu estilo, correr de uma forma diferente, num terreno diferente, por exemplo, e alternar a força que eu uso de cada articulação. Com um tênis desconfortável, eu acabo utilizando mais a força de uma articulação para compensar o desconforto desse tênis. Então, ele poderia gerar um maior risco de lesão. Então, o conforto ele é importante, sim, na escolha de um tênis. Outra pergunta importante é quanto pretende gastar com tênis? Foi positivo ver que a maioria pode comprar um tênis melhor, acima de R$300 e até 700, R$600, o que nos garante uma qualidade de tênis, hoje, com os modelos que existem, muito boa. Aqui nesse artigo a gente vê uma avaliação subjetiva das propriedades dos tênis, sabendo a marca dele ou não. Então eles cegaram o corredor, ele não sabia qual era a marca do tênis, depois ele sabia e ele avaliou esse tênis. O que eles viram? Quando eles viram que quando os corredores viram que as marcas de tênis eram mais conhecidas, eles acabavam dando nota melhor para esse tênis, dizendo que esse tênis era melhor. O que, em relação à absorção de impacto durante a corrida, é positivo. Tem relação sim, uma marca mais conhecida de tênis, ela tem uma melhor absorção de impacto. E outra variável importante em relação à lesão, que é a pronação do pé, ela mantém a pronação do pé igual a marcas que não são conhecidas. Então, eu compraria sempre um tênis de uma marca mais conhecida que fabrica tênis específicos para corrida. Tá? E não uma marca chinesa, por exemplo, que a gente não sabe se os testes foram feitos exatamente para corrida ou se foram feitos algum teste. Nesse outro artigo, que é aquele mesmo, avaliando 18 anos o tênis de corrida na Alemanha, outras coisas. Por exemplo, ângulo de pronação. Agora a gente vai ver um dado bem importante. Quando eu tenho um ângulo de pronação do pé, e todo mundo tem esse ângulo,
quando ele é maior de 10 graus, eu acabo tendo um maior risco de lesão. Ele viu ao longo dos anos, desde 91 até 2009, que os tênis foram ficando melhores para essa variável, que eu fui tendo uma menor pronação do tornozelo ao longo dos anos com a melhora na tecnologia do tênis. Então o tênis evoluiu. Aqui a gente pode ver que ângulos de pronação do tornozelo maiores de 10 graus, eles geram um maior risco de lesão. E apenas lá em 91, a gente vê no círculo vermelhinho ali, que esse tênis lá de 91 não era tão bom. Mas agora a gente consegue enxergar que os tênis evoluíram e nos protegem nesse quesito. Outra coisa, em 2009, eles avaliaram 24 marcas e modelos e apenas um modelo de tênis apresentou um ângulo maior de 10 graus. O corredor apresentou um ângulo maior de 10 graus. Então a gente pode ver já em 2009, a gente está em 2019, 10 anos atrás, os tênis já evoluíram e eles têm uma proteção maior quanto a esse quesito. Aqui já mais para o final da nossa palestra, que acabou ficando um pouquinho longa, mas eu estou aqui correndo para dar tempo. Como o nó do tênis altera a biomecânica do calçado. Então isso é uma coisa básica que a gente fala muito durante os treinos, que o nó do tênis ele pode alterar a biomecânica do tênis, da pisada. Então vamos observar o seguinte. Ele avaliou ali diferentes tipos de amarração do tênis e a pressão plantar, a pressão na sola do pé. E o que eles observaram? Dependendo da forma que eu amarro o meu tênis, ou mais forte ou mais leve, ou também mudando ali a forma do meu cadarço, eu tenho uma maior ou menor pressão em diferentes pontos do pé. Ali bem na esquerda eu tenho na esquerda os dois tênis da esquerda, eu acabo tendo onde está mais pretinho ali uma pressão maior no pé, e aqui mais para a direita eu vejo que ele está com uma pressão menor, ele está mais cinza, assim, mostrando mais cinza, que indica uma pressão menor. Então eu tenho que tomar cuidado com como eu amarro o meu tênis e também a pressão que eu coloco ali no meu tênis. Então, o que ele concluiu nesse estudo? Que os principais fabricantes de calçados, eles recomendam técnicas especiais de amarração para diferentes tipos de pé. Então, às vezes eu tenho um pé mais alto, eu tenho que ter uma amarração do tênis um pouquinho diferente de quem tem um pé mais baixo. O tipo de nó e a força que eu coloco nesse nó, eles alteram a pressão sofrida na sola do pé. Então a gente tem que ter cuidado para não amarrar tão forte. Às vezes a gente amarra tão forte que o pé não consegue respirar, não consegue circular ali o sangue corretamente para proteger esse meu pé e nem fazer a força necessária para uma propulsão correta. Então a gente tem que tomar cuidado nesse tipo de coisa. Então, pessoal, obrigado quem aguentou até o final. Fechamos um tempo um pouco maior do que a outra mini palestra e mesmo assim eu consegui resumir algumas coisas. Eu poderia trazer mais informações, mais artigos, mas a gente sabe que o tempo é limitado. Espero que vocês gostem, tenham gostado, e se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade. Vamos lá, isso aí!